Eu quero continuar o que falamos domingo passado, vivendo a graça. E o texto base está em Tito 2, capítulo 2, do 11 ao 12. Quero ler com vocês ali nessa versão. Diz assim: porque a graça de Deus. Eu quero chamar vocês para que a gente possa ler todos juntos, amém, irmãos? Vamos lá, 1, 2, 3. Acho que vamos até a vírgula, né? Se tivermos fôlego. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Amém? Eu falei aqui no domingo passado. Quem estava aqui no domingo passado? Eu só quero dar uma pincelada aqui. Quem não estava aqui domingo passado? Para que quem não estava possa acompanhar o que eu quero construir aqui nessa noite. Eu falei aqui domingo passado que se alguém parasse você na rua e te perguntasse qual é a melhor palavra para definir o Evangelho, e nós falamos de algumas coisas aqui. O que define Evangelho para você? Se alguém te parasse na rua e perguntasse para você o que é Evangelho, é claro que todo mundo sabe que Evangelho é as boas novas, é a mensagem de Cristo, Mas se alguém parasse você na rua e perguntasse para você o que é Evangelho, alguém ia dizer fé. Eu disse que não é fé, porque a fé está presente em todas as religiões. Todas as religiões, elas precisam desse ato, dessa fé, para se acreditar em alguma coisa. Inclusive, eu disse aqui que até para fazer jogo da Mega Sena, jogo do azar, todo mundo precisa de fé, Você já deve ter ouvido alguém falar: eu vou fazer uma fezinha. Portanto, a fé não é a palavra que define o Evangelho. Talvez você respondesse: o que define o Evangelho? Alguém ia dizer: os mais solidários, os que gostam bastante da ideia do social, a palavra que define o Evangelho é amor. Não é amor. Pois não é algo exclusivo dos cristãos, É claro que aí tem um outro fundamento que nós precisamos entender, que o amor verdadeiro, ele está pautado numa vida em Cristo, e a partir de Cristo, então, eu entendo o que é amor. Nada fora de Cristo a gente consegue compreender o que é amor, o que é fé. A gente precisa vir nele para poder então compreender o que eu estou falando. Alguém vai dizer o que é esperança, e eu vou dizer para você que não é esperança, porque esse é o motor de todas as religiões. Se espera em alguma coisa. Eu estava estudando um pouco sobre eu tenho na minha casa o Ancorão. É claro que eu não consigo ler porque ele está lá mas junto com ele vem um livro a qual eu comprei, que fala um pouco da cultura do islamismo, e também dentro da cultura do islamismo. Deixa eu falar para você por que existe essa contradição entre o cristianismo, entre o judaísmo e o islamismo, e por que essa guerra religiosa. Veja, nós como cristãos, e os judeus também, como eles não acreditam que Jesus já veio sobre a terra, os judeus mais ortodoxos, eles não creem nisso,
apenas os judeus messiânicos, então eles acreditam em Jesus, que ele já passou por essa terra, mas os judeus ortodoxos não acreditam que Jesus já veio, eles estão aguardando ainda a volta de Jesus. E veja, essa cultura para os judeus, tanto para o Islã acredita também que Maomé também vai voltar e vai aparecer. Então, tanto no judaísmo quanto no islamismo, existe algo também que é a esperança. E veja que parece que é o mesmo modelo, veja que parece que tem a mesma base da religião, só que quando você começa a estudar, você vê que lá no fundo, isso tem algumas vertentes que não tem a ver com aquilo que nós cremos e com aquilo que nós pregamos. Então essas religiões, tanto o budismo, o islamismo, tantas outras religiões, também têm esperança sobre a fé que eles estão pautadas. Então essa não é a base do que é o Evangelho. Agora Filipenses diz uma coisa: a graça é o melhor vocabulário que define o Evangelho no cristianismo. A graça. Por quê? Afinal, a nossa fé é uma resposta à graça. Efésios, então eu queria que os meninos da mídia ali, por favor, ficassem bem atentos aí, pessoal da mídia, para colocar os textos em que eu vou citar aqui, para que a igreja pudesse acompanhar. E eu queria pedir à igreja que me ajudasse a ministrar nessa noite, ficasse no seu lugar, essas movimentações, para que a gente conseguisse aplicar. E Efésios 2:8 diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então a nossa fé é uma resposta à graça. O amor de Deus para conosco é uma resposta à graça. 2 Coríntios capítulo 13, o verso 13 fala que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com vocês. E eu falei muito sobre isso. Observe que o amor do Pai é manifesto na graça do Filho. E como é a graça do Filho é evidenciada? Como que ela é evidenciada? Ela é através da comunhão do Espírito Santo. Então, nós falamos dessa trindade, do Deus trino, que lá na criação, Ele façamos nós. Então ali a trindade se reúne para elaborar então o plano perfeito que é a criação, o homem. Já vai dizer um certo judeu que a criação, o homem é o centro do equilíbrio da terra. Por quê? Porque aqui então Deus manifesta a sua graça dentro do homem, o favor de Deus. E a esperança cristã, então, é uma extensão da misericórdia de Deus. Então, o que eu quero falar nessa noite? Embora nós saibamos disso, nós temos dificuldades para viver a graça. Por quê? Porque eu entendo a igreja que nós temos aqui hoje. Gente que veio de igrejas legalistas, gente que vieram de igrejas muito liberais. Então, nós temos uma balança aqui, de uma igreja que veio de pessoas que vieram de doutrinas muito legalistas, outros que vieram fundamentadas de uma doutrina muito mais libertina, e hoje, se falando de graça, é muito complicado expor isso, porque alguns vão achar que falar de graça é um aporte para você fazer o que você quer, e não é isso. Graça nunca foi sobre isso. E graça também, ela é um presente de Deus dado a nós. Então a dificuldade, embora nós cristãos saibamos definir o que é graça, e no geral aqui todo mundo vai dizer que graça é um favor imerecido. Ou seja, eu não merecia e eu recebi essa graça, esse presente. Só que, quando você estuda um pouco da mitologia em todas as religiões, o homem é visto trazendo em suas mãos uma oferta para atrair os favores dos seus deuses. Mas no Evangelho, no cristianismo, nós entendemos em João 3,16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, em outras religiões, nós vemos o homem trazendo em suas mãos ofertas para atrair os deuses,
mas no nosso evangelho, a qual nós cremos, é o próprio Deus que é o ofertante. Amém? E o objetivo dessa oferta, eu estava ontem, depois aqui do Flow, nós estávamos numa visita e conversando, saímos dessa visita 4 horas da manhã. E a nossa conversa pautada dentro de coisas bíblicas. E a gente estava dizendo que o propósito de Deus é trazer o homem ao seu estado original. Amém? Mas não é no seu estado original em si mesmo. Deus quer que você volte no estado original do homem perfeito. Qual homem perfeito? A Bíblia diz que o primeiro Adão, ele veio, então ele cai, a queda do segundo Adão. Mas a Bíblia vai dizer que um outro segundo Adão se levanta. Para quê? Para reorganizar aquilo que o primeiro Adão falhou. Então, trazer você não é trazer você aqui, é trazer você em Cristo. E a partir de Cristo, então, você começa a estabelecer. Então o propósito de Deus é trazer você. E pastor, Deus quer nos levar para o jardim do Éden muito mais do que isso. Deus quer levar você para Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então entenda, o propósito original de Deus é restabelecer você no Éden. Nós estamos voltando para esse lugar original. E esse lugar original só é possível através de Cristo. Agora entenda, eu olho para esse assunto, irmãos, de verdade, quando a gente fala de graça, para mim é uma empolgação falar desse assunto. Por quê? Porque eu tenho muita empolgação para falar disso e muita alegria. Porque, por outro lado, é como eu estou dizendo, para alguns falar de graça parece que você está dando endossando para eles pecarem. Quem está aqui? Quem está aqui? Parece que quando você fala de graça, parece que você está endossando para as pessoas pecarem. E não é isso, irmão. Daí a gente tem essa conversa, não, porque agora tudo em Cristo é perdoado. É ou não é? Sim ou não? Irmão, não é bem assim não. Eu preciso falar para você que no Novo Testamento Jesus também fala de inferno. Você está aqui? O Deus amor, que se manifesta em amor, também é um Deus de justiça. Então não adianta falar de graça sendo endosso para você pecar. Não, porque agora Cristo morreu no meu lugar e eu posso fazer qualquer coisa. É claro, você pode, Ele te conhece. Na realidade, o povo não precisa de licença para pecar, porque você já é um pecador. Coloca para mim Romanos 3. Você já é um pecador, irmão. Romanos 3, 23, por favor. 1, 2, 3. Então o fim e o começo é em Cristo, no próprio Deus. É Ele que te justifica. E só Ele tem o poder de te justificar dos seus pecados. Agora, quando Ele te dá
uma oportunidade para que você entenda o amor dele através da sua graça, ele não está te dando uma carta para você viver afundado no pecado. É uma vida de arrependimento. Amém, queridos? Quem está aqui? E arrependimento, a gente precisa trazer essa palavra, porque tem muita gente trocando a palavra arrependimento como uma postura, como alguma coisa que parece que arrependimento hoje, essa palavra está na boca de todo mundo, mas parece que é uma postura de fora para dentro. E não é, irmão. Arrependimento é de dentro para fora. É uma mudança de mentalidade, é um posicionamento. É ser luz, ser sal da terra. É claro que alguns são meio sal grosso, mas tudo bem. Seja sal e luz. E nós precisamos entender isso. Então, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Romanos 12:2. Para que possam experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então a mente redimida redime o nosso comportamento. Você está aqui? Diga comigo assim: uma mente redimida redime o nosso comportamento. Diga assim: uma mente perversa, ela torna um corpo perverso. Agora, uma mente santificada em Cristo, ela torna um corpo santificado, porque foi trabalhado de dentro para fora. Então qual que é o problema da religião? O problema da religião é sempre tentar mudar o homem de fora para dentro. E isso nunca funcionou. Irmão, venha para cá que compra essas regras. Assim, sempre tentando mudar o homem de fora para dentro. E o que nós temos hoje? Nós temos uma igreja imatura. Gente que está 20 anos dentro da igreja que não aprendeu a ser crente. Por quê? Porque sempre tentou uma mudança de fora para dentro e nunca teve uma experiência real com Jesus. Porque quem tem uma experiência real com Jesus, na sua boca não tem fofoca, na sua boca não tem calúnia, na sua boca não tem condenação. A sua postura é uma postura de quem recebeu Jesus. Amém, irmão? Amém? Por isso que eu disse aqui, e quem sabe alguns vão se espantar com o que eu vou falar, mas tem um bar do lado da minha casa, eu encontro mais arrependimento naquele bar do que às vezes dentro da igreja. Porque quando eu piso dentro do bar, o bêbado que está lá, ele vem e me abraça e fala: pastor, eu preciso mudar a minha vida. Mas você chega aqui, o cara está escondido atrás da Bíblia dele. Você chega aqui, o cara canta, e você sabe a hora que nós mais mentimos para Deus? É quando cantamos. Já diz um certo escritor que nós mentimos para Deus enquanto cantamos, porque dizemos: tudo é do Senhor, e Deus fala lá de cima: se eu fosse Deus, fala: mentiroso. A minha vida é tua, e Deus fala: mentiroso. Então a hora em que nós mais mentimos para Deus é quando cantamos. Que não combina. Agora pergunto à igreja madura, amém? Uma igreja madura? Senão nós vamos infantilizar então. É uma igreja madura? Sim ou não? Deus recebe o nosso louvor? Fala para mim. Uma igreja que canta sem entender, Deus recebe? Viu como tem gente legalista? Que acha que Deus vai receber porque você é bom? Vou falar uma coisa para vocês, queridos: nunca estaremos prontos à altura de adorar um Deus vivo e santo. Se Deus quiser requerer de nós, você não chega perto dele mais nunca. Porque você é gerado em pecado. Você tem que entender que você foi gerado em iniquidade. Por que que você se aproxima de Deus mesmo pecando? Por que que você se aproxima dele mesmo falhando? Por quê? Por quê? Porque quando ele te vê se aproximando, a ira de Deus: eu vou fulminar. Jesus aparece na frente e diz: eu morri por ele.
eu morri por ele. Mas sabe o que Deus quer? Mudança de mentalidade. Não é remorso. Eu venho para a igreja hoje, eu sou pecador, mas amanhã eu volto para as mesmas práticas. Deus não quer uma igreja com remorso, Deus quer uma igreja arrependida. Amém, irmão? Uma igreja arrependida. O grande problema é que estamos gastando tempo tentando mudar comportamento e não entendimento. Amém? Você já participou de uma igreja que você fala, irmão, qual que é o padrão de igreja? Não, aqui não pode cortar o cabelo, aqui não pode raspar o sovaco, aqui a saia, aqui. O que é isso, querido? Por quê? Porque quer mudar as pessoas de fora para dentro. Aí você muda a roupa, mas aqui dentro você não muda. A pessoa continua pecando, continua fazendo um monte de coisa. Por quê? Mas aí o que as pessoas se assustam? Por que o mundo se escandaliza com esses crentes assim? Porque quando vê a postura da roupa, e me desculpe, eu usei muito essas roupas brilhosas. Eu comprei do Júnior um terno uma vez, risca de giz brilhoso, sapatinho de matar barata no canto, abotoadura na mão, coisa por debaixo da gravata. Irmão, eu parecia uma árvore de Natal. Boa noite, queridos irmãos. Por que pregadores, quando sobem no púlpito, mudam a voz? Eu quero vos cumprimentar com a inerrante e poderosa palavra. Olha ele! Mas é isso que empolga a igreja. Porque nós avaliamos pelos dons e não pelo caráter. O cara pode ser o melhor pregador, falar em língua, mas pode bater na mulher depois do culto que não tem problema. É porque ele revelou o CPF de todo mundo, falou um monte de coisa, todo mundo está aplaudindo o cara, mas ele é um pilantra, compra e não paga, bate na mulher, violenta os filhos, mas quando sobe em cima do púlpito tem likes, tem batida de palma, porque é isso que engrossa uma igreja e que endossa um povo incauto. Mas uma mentalidade cristã não julga as pessoas pelos dons. Porque, irmão, sabe qual foi o maior povo que viu a manifestação do poder de Deus? O povo de Israel. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui viu o maná caiu do céu? Alguém aqui viu o mar se abrir? Alguém aqui viu cordonizes cair na terra? Alguém aqui viu uma nuvem de fogo e tantos milagres? Você viu isso? Mas aonde é que esse povo foi parar? Estão todos mortos. Porque a manifestação do poder de Deus não aprova a conduta na vida de alguém. É só a sua misericórdia. Eu vou repetir. A manifestação do poder de Deus na vida de alguém não significa que Deus está aprovando conduta. Então eu prefiro uma igreja assim, ó. Não estou dizendo que vocês estão mortos espiritualmente, porque o que é morto espiritualmente para você? O que é uma igreja espiritual para você? A igreja de Corinto era a igreja que num culto como esse era todo mundo falando em língua, mas ninguém entendia nada. A igreja de Corinto era a igreja que mais manifestava os dons, mas na hora de partir da ceia eles brigavam, porque um queria trazer o melhor pão do que o outro. E por que nós evidenciamos mais a língua estranha e não evidenciamos os outros dons? Fruto do Espírito, mansidão. Oh, meu irmão, meu Deus, aquele cara ali não fala em língua. Ah não, mas ele é manso. Já ouviu alguém falar? Pensa com um irmão com dom, mansidão. Você já viu isso ser colocado em evidência no meio da igreja? Quem já viu? Sabe por quê? Porque isso não dá evidência, não dá ibope. Olha, aquele irmão tem um dom, pastor, você precisa chamar ele para pregar. O que ele tem? Temperança. Pastor do céu, chama aquele irmão para pregar. O que ele tem? Equilíbrio próprio. Ninguém dá oportunidade para esses irmãos. A gente quer dar oportunidade para quem fala em língua, para quem profetiza. E eu não estou aqui discriminando isso não, irmão. Mas é isso que no último dia Jesus vai dizer: no meu nome vocês tiveram domínio próprio.
mansidão. É isso? Temperança. Eu nunca conheci vocês. É isso que ele vai dizer no último dia? No teu nome nós profetizamos. É uma paulada em nós. No teu nome nós pregamos, nós fizemos. Ele vai dizer assim, ó, eu nunca vos conheci. Na verdade a palavra ali é, eu não sei quem vocês são. Como é que pode, irmão, a pessoa viver 50 anos dentro da igreja, chegar no último dia de Jesus, olhar para ele assim, o cara, sabe, quem aqui já passou por essa experiência? Você achar que você conhece alguém na rua e você vai correndo assim. Já passou, né? Uma vez eu estou andando no centro de Curitiba, eu vi um cara assim, parecia um amigo meu, eu ia dar uma chinelada na orelha dele assim, irmão. E eu vim correndo assim, eu falei, é ele. Quando eu levantei a mão assim, que eu ia brincar com ele, o cara virou assim, meu Deus, não era o cara. Quem? Levanta as duas mãos, não vai morrer. Eu achei que era ele. Você já passou? E não é vergonhoso? Agora imagine você passar 50 anos dentro de uma igreja, dizendo que é cristão, adorando o nome de Jesus, chegar no dia de Jesus, assim, Jesus olhar para você, você vai correndo assim, ó, igual, meu mestre, Jesus fazer. Não sei quem você é. Eu não te conheço. Agora dá para dar risada, né? Mas na hora... E a gente para esse texto aí, mas ele continua dizendo, apartai-vos. Eu nunca conheci vocês, apartai-vos de mim, para o fogo que está preparado para você, e o diabo e os seus anjos. Já imaginou? Você conviver dentro de uma casa e o pai disse assim, eu não sei quem você é. Porque na verdade a sua intenção dentro desse ambiente não mudou a sua vida. Por isso que eu falo que é melhor que você fique em casa. Você já imaginou um pastor falar isso no culto de domingo? Que antes de você pisar num ambiente como esse, é melhor que você fique em casa, se você vier para um ambiente desse, sem você saber o que você está fazendo aqui dentro. Porque isso vai custar para você naquele dia? Por quê? Porque é com entendimento. Eu não venho para o culto empolgado. Eu não venho aqui e fico com a cabeça pensando no feijão que está queimando, se a porta ficou aberta, se a gaiola do passarinho está fechada ou está aberta. Não, eu venho para cá com entendimento. Eu sei o que Deus está fazendo. Eu não estou aqui para um ambiente onde eu vim, não, o culto hoje não foi bom. Eu preciso te dizer que o dia que o culto for para você, eu te ligo. O dia que o louvor for para você, eu te ligo. Tá bom, irmão? Alguém disse para mim, pastor, o culto não foi bom. Eu falei, irmão, não foi bom mesmo, porque não é para você. O culto é para Jesus. Alguém aqui tem consciência disso? Que o culto é para Ele? Então o culto não é para nós, é para Ele. Que métrica é essa de dizermos que o culto é bom e não é? Quem nos ensinou isso? Aquilo que não é bom para você, Deus está falando com alguém, irmão. Alguém está sendo ministrado. Aquilo que eu não entendo, eu não vivo. Aquilo que eu não vivo, eu não celebro. E o que eu não celebro, sai da minha vida. Então, para muitos cristãos, a graça é um voucher que será utilizado tão somente no dia do juízo, e não como um dom que Deus nos deu para utilizar agora. Para outros, a graça é uma mola para pecar, uma mola propulsora para pecar. Então, se você não consegue andar na liberdade que a graça propõe, muito menos conseguirá caminhar nos preceitos da lei. Por quê? Porque Cristo, através do seu sacrifício, nos tirou do corredor da morte e colocou no peito uma medalha de honra ao mérito. Tim Keller disse isso. Então, como cristãos, como temos vivido a graça? Como temos vivido a graça e como temos apresentado a graça?
Eu preciso dizer que, em primeiro lugar, a graça nos conduz ao arrependimento. Diga comigo assim: a graça nos conduz ao arrependimento. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é a que leva você ao arrependimento? Coloca para mim lá Romanos 2:4. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. A bondade de Deus leva você ao quê? Ao arrependimento, irmão. C.S. Lewis disse: se a conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem, e se ele continua sendo tão esnobe, tão rancoroso, tão invejoso, tão ambicioso quanto era antes, devemos suspeitar que sua conversão foi, em grande medida, imaginária. Vou repetir. Se a sua conversão ao cristianismo não melhora em nada as ações exteriores de um homem, e se ela continua sendo tão esnobe, tão rancoroso, ou se ele continua sendo tão esnobe, tão rancoroso, tão invejoso, tão ambicioso quanto era antes, devemos suspeitar que a sua conversão foi uma grande medida imaginária. Está cheio de crentes imaginários dentro da igreja, achando que mudaram de vida e não nasceram de novo. Pergunta aqui, vai engrossar, porque isso tem a ver com mudança de vida. Tem a ver com uma postura. E a pergunta é: quantos aqui nasceram de novo? Espera aí. Não se empolgue em responder isso, que isso tem a ver com uma postura, com uma vida diante de Deus. Então vou perguntar: quantos aqui nasceram de novo? Viu como é que a gente fala de coisas que a gente não sabe? Porque nascer de novo, você tem noção, irmão? Ah, pastor, eu vou me batizar. Eu estava na casa do Diego ontem. Cadê o Diego? Está na cantina, acho que. Está lá? Falando para ele: pastor, eu era um cara antes do batismo. Eu falava e tinha que ser do meu jeito. Tinha que funcionar do meu jeito. Depois que eu desci as águas, eu não desci empolgado para o batismo. Eu tomei uma decisão e eu entendi dentro de mim que quando eu tomasse uma decisão de descer as águas, eu tinha que levantar um novo homem. Quantos tiveram essa consciência? Que quando você levanta, aquele velho homem fica ali naquela água. E ele disse que quando ele levantou, esses dias ele estava conversando com a esposa dele, e ela estava tratando, vou compartilhar aqui, ela falou: olha, a gente conseguiu uma cirurgia, e compartilhou com ele para o nosso filho, e ele falou: em casa nós conversamos. E ela toda empolgada para contar que tinha dado tudo certo, e ele voltou para arrumar o carro, e o Espírito Santo veio nele e falou: isso aí é uma postura daquele velho homem. E ele voltou para o celular de novo e diz: me perdoa. Me perdoa porque eu não posso agir mais assim. Eu nasci de novo. Alguém está aqui nessa noite? Quem nasceu de novo, as suas ações representam Jesus. É impossível alguém dizer que nasceu de novo e não libera perdão. Não combina. Não combina. Quando você fala: eu nasci de novo, mas aqui dentro tem feridas emocionais, não combina. Eu nasci de novo, mas aqui eu não consigo liberar perdão, não combina.
Ah, eu nasci de novo agora. Mas a tua vida não condiz com aquilo que você fala. É igual você chegar para mim e falar assim: pastor, eu fui em Serra Azul e comi uma caixa de mexerica. Como é que eu vou saber se é verdade? Quem conhece mexerica aqui? Não, vai que a igreja não sabe o que é, né, irmão? Quem não conhece? É, claro, todo mundo conhece. Tamandaré tem que conhecer. Se o cara falar para você: eu comi uma caixa de mexerica, e chegar perto de você, como é que você vai saber que ele comeu? Ele não precisa nem falar, irmão. O cheiro condena. Ô, velho, você comeu mexerica e não me deu, né? Como é que você sabe? Tá aí ó, o cheiro na tua mão aí, Carol. E mexerica fica uma semana você tomando banho e não sai, irmão. É assim também. Olha o exemplo tão... Mas é assim quando você fala: eu encontrei Jesus, o cara olha para você e fala: é verdade. A sua vida mudou mesmo. A tua esposa olha para você: de verdade, esse homem encontrou Jesus, pastor. Os seus vizinhos vão dizer: essa pessoa encontrou Jesus. Por quê? Porque ele era assim, assim, assim. Agora, com a vida de Jesus dentro dele, ele tem outra postura. A graça nos educa. Tito 2,12. Coloca para mim lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e vamos. A graça nos educa, para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Escuta aqui, irmão. Quem está aqui? Tinha uma senhora que entregou a sua vida para Jesus. Nos Estados Unidos, essa história. E ela entregou a sua vida para Jesus bem no tempo da neve. E era muito difícil estar num ambiente de culto. Ela não tinha veículo. Ela estava cansada. E ela entregou a sua vida, já tinha uma idade avançada. Mas o seu marido não. E ela ia para o culto, levava os seus filhos. Quando ela chegava do culto, entrava para dentro de casa, o marido estava atrás da porta com um pedaço de porrete, bêbado, e rebentava aquela mulher na paulada, a ponto dela dormir sangrando. Ele batia, ele violentava. Às vezes, bêbado, ele violentava sexualmente sem a permissão dela. Isso tudo depois que ela entregou a sua vida para Jesus. Isso foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 1 ano. E um dia, ela foi para a igreja, toda marcada, tomou uma surra antes de ir para a igreja. E ela foi para a igreja e chegou lá, ela dobrou seu joelho e disse: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Eu não mereço isso, Deus. Eu não mereço. Faz alguma coisa, Deus. Ela voltou para casa. Quando ela abriu a porta, o cara estava atrás da porta, com um porrete de novo, e moeu aquela mulher na paulada. E ela caída no chão, toda sangrando. E ele disse: sabe qual é a minha raiva? É que você não fala nada. Você não reage. Você não expulsa nada. Quanto mais eu bato, mais você fica aí. E ela disse: eu não posso dar para você o que eu não tenho.
aquele homem caiu na parede e entregou a sua vida a Jesus. Quem tem o amor de Jesus só pode dar aquilo que recebeu. Quantos aqui receberam Jesus? Então, quando você recebe a Jesus, você só pode dar aquilo que você tem. E sabe o que eu quero falar? Quando você está num ambiente onde tem fofoca, onde tem um monte de coisas que estão falando de pessoas, de coisas, de homens, de mulheres, ambientes que não são saudáveis, fique em silêncio. E a pessoa vai olhar para você e dizer: por que você não fala nada? Porque eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não sou. Eu tenho o amor de Jesus. A graça é salvífica, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a quem? A todos. Você sabia que Deus ama aquele cara que está lá no boteco agora? Você sabia que Deus ama aquele cara que está lá na biqueira agora? Você sabia que Deus ama aquela família que está lá toda arrebentada? Mas qual é a diferença? É que você se rendeu a Jesus e eles não entenderam o amor de Jesus. Mas sabe por que eles não entenderam? Porque nós passamos mais tempo dentro da igreja discutindo assuntos do que manifestando o amor de Jesus lá fora. É simples. É só ver quanto tempo você está na igreja e quantas pessoas você trouxe para Jesus. E parece que a gente entrou numa arca de Noé. Que só os seletos estão aqui dentro e o anjo fechou a porta lá fora e ninguém mais entra. Eu preciso te dizer que nós estamos na graça. E a porta da arca está aberta. Alguém está aqui nessa noite? E agora não é sobre ficar dentro de uma arca. É sair de dentro da arca e anunciar o amor de Jesus por todos os lugares. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém... Agora, a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a graça barata é o câncer no meio da igreja. Eu quero convidar você a ler esse livro, O Discipulado, de Dietrich Bonhoeffer. Você vai ver o peso dessa mensagem que eu estou falando. A graça barata é a qual justifica o pecado e não o pecador. A graça barata é olhar para a cruz sem sentir o peso do pecado. Agora existe a graça preciosa. É o tesouro oculto no campo, por amor do qual o ser humano sai e vende com alegria tudo quanto tem. A pérola preciosa para cuja aquisição os comerciantes se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo larga as suas redes e faz o quê? E segue. Eu falei para alguém: você sabe qual que é o momento mais difícil para a nossa vida? Não é quando você está sendo provado. Sabe qual é o momento mais difícil para nós? Não é quando nós estamos sendo provados. Quando você não tem dinheiro, você ora. Quando você está desempregado, você ora. Quando você está com prova, você ora. O momento mais difícil para o crente, onde Deus sonda o coração dele, é quando ele está recebendo coisas. Pedro passa a noite inteira tentando pescar, sim ou não? Sim ou não? Jesus chega de manhã e diz para ele assim: ô meu filho, você passou a noite inteira fazendo a coisa errada, joga para o lado de cá. Ele jogou, puxou aquela montoeira de peixe,
Era tudo o que ele precisava, sim ou não? Ia pagar todas as suas dívidas, sim ou não? Ia mudar a sua vida, sim ou não? Ah! Jesus olhou para ele e disse: agora larga tudo. Larga tudo. Mas larga. A partir de hoje eu farei de você pescador de homens. Alguém chega na igreja e diz: eu larguei tudo por Jesus. Tinha um hino que a gente cantava: quem tem Jesus tem tudo. Vai falar que não sabe. Sol, que nota você está? Sol? É meu tom, hein? Não. Quem tem Jesus tem tudo. Tá baixo, vamos para lá. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, aí dizia, no céu já tem morada. Não é? Aí dizia, quem ama este mundo é me lá, faz sustenido me lá. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo. Veja, alguém chega na igreja e diz assim: eu larguei tudo por Jesus. Você nem tinha nada, irmão. Eu larguei tudo quando eu vim para Jesus. Você nunca teve nada. Agora sim você tem tudo. Quantos tem tudo agora? Quem tem tudo, mas não tem dinheiro no bolso, vai. Levanta as duas mãos. Quem tem tudo, mas está com o dinheiro assim, se botar o bolso, ele pede água, vai. Que loucura é isso para o mundo. Quem tem tudo, mas tem também tribulação. Vai, Mike, as duas com os pés. Quem tem tudo e tem luta. Mas que loucura é isso para o mundo, quando você fala que tem tudo e tem luta e tem prova e está difícil. O mundo fala, você não tem nada. Você fala, não, eu tenho tudo, porque só com Ele eu consigo romper todas essas coisas. Aleluia, eu tenho que terminar. Que hora que é? 00:30. Hã? Primeira vez eu vou terminar o culto 9h. Por causa dessa palavra eu discordo, Senhor. Vou até 00:00. Até tomar uma água agora. Ele falou amém porque ele mora longe. A graça preciosa é aquela que nos chama ao discipulado. Quem está discipulando você? Pastor, mas ninguém me procura. A grande palavra é, você procurou alguém? Quem discipula o seu coração? Você tem tempo para ser discipulado? Que discipulado é vida na vida e nunca acaba, irmão. Mas precisa ter tempo. Não, eu estou nessa igreja, eu nunca fui discipulado. A grande pergunta é que eu nunca recebi uma ligação sua dizendo eu quero. Porque é uma mão de via dupla, de mão dupla. Você vai, eu vou, e você vai, eu vou. E olha, e sentar numa mesa de discipulado não é falar mal dos outros. Você está aqui?
Quem está aqui? Sentar numa mesa de discipulado não é falar aqui, ó, eu vim aqui. Não, eu vim aqui tratar de mim, do meu eu. Eu não vim aqui para falar de ministério, eu não vim aqui para falar do A, do B, eu vim aqui para tratar de você. Vou falar do meu casamento. Homens, vocês precisam ser discipulados. Mulheres, vocês precisam ser discipulados. Porque se você não tem ninguém que apode as suas asas, você vai achar que você é alguém. Se não tem ninguém que aponta o dedo e diga, está errado. Sabe por que eu cheguei até aqui, irmão? Porque eu tenho um pastor que bota o dedo no meu e diz assim, ó, você fez errado, cara. Discipulado é confronto. A Bíblia diz que Paulo circuncida Timóteo. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Quem lembra desse texto? Quantos anos Timóteo tinha? 3 anos? 6 meses? 1 mês? Quantos anos? Ele já era velho, irmão. Posso falar ou não? O que ele teve que fazer? Ele teve que baixar suas calças, pegar sua intimidade, colocar na mão de Paulo e falar, eu confio. Mas ele sabia que se Paulo errasse, Paulo castraria Timóteo. E é isso que muitos líderes estão fazendo. Em vez de formar uma igreja reprodutora, estão castrando todo mundo. Mas Timóteo disse, eu confio em você, Paulo. Vai doer. E Paulo vai dizer, sabe por que eu vou fazer isso, Timóteo? Para proteger você. Mas veja, era Paulo que estava contra o legalismo da circuncisão na igreja de Gálatas. E por que ele está circuncidando agora Timóteo? Eu estou fazendo isso para te proteger, Timóteo. Porque você vai ser enviado para pregar nas igrejas. Você não pode ter uma mente grega, mas você precisa ter um coração de filho. Você está pronto? Para abrir teu coração e falar, é aqui que eu peco? É aqui que eu falho? É bem aqui que eu tenho inveja? Isso é discipulado. É bem aqui, pastor. Oh, aquele cara lá, ó. Meu Deus. Eu estou na igreja há 20 anos. Aquele cara lá chegou ontem, já está lá em cima do púlpito. Viu? Deus ofende a mente e revela o seu coração. Um ambiente como esse revela o coração das pessoas. Sabia? Que quando a gente não consegue andar em coletividade, é difícil, né, irmão? Fala a verdade. Porque pensa quantas cabeças pensantes temos aqui nesse momento enquanto eu prego. A tua cabeça está assim, ó. Ah, isso é mentira, isso aí não... Estou fora, isso aí não, isso aí... Não, isso não é para mim, não. Isso aí não... Imagine, você entendeu? O ministro aqui tem uma batalha na mente aqui, ó. Ah, isso aí não, essa aqui é pro Nilson, isso aí, essa palavra. Essa palavra é para a irmã que está lá atrás, ó. O cara, em vez de ter um, como é que é um... Me ajuda, irmão, aí pregar. Que ele guarda para ele tem tipo uma raquete. Ele não tem um que ele vai guardando para ele. Ah, eu pego e recebo. Não, ele tem uma pá, ele vai destinando a mensagem para quem está do lado. Nunca é para ele. A santidade não salva.
ela é a evidência que estamos sendo salvos. O que modifica o caráter não é a justificação, é a santificação. Queridos, quando entendemos de fato o que é graça, deixamos de pecar porque o pecado perdeu a graça, e não pelo fato dele trazer sobre mim a desgraça. Os irmãos moravianos disseram uma frase que diz que através da nossa vida, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. 2 jovens moravianos se venderam como escravo para poderem evangelizar 3.000 escravos na Índia, numa ilha onde o senhor daquela ilha era ateu. E eles entregaram a sua vida, foram vendidos como escravos. Não, nós vamos ser vendidos como escravos. E intencionalmente eles são vendidos como escravos, colocados dentro de um navio, levados para aquela ilha, e chegam lá como escravos. E de pouquinho em pouquinho eles vão evangelizando toda a ilha. E quando aquele senhor ateu, dono daqueles escravos, perceberam, já tinha mais de 3.000 escravos na Índia que entregaram a sua vida para Jesus. Romanos 5:20. Coloca para mim lá. Estou terminando, queridos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas aonde? Você está aqui, irmão? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Na tradução é: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Martinho Lutero diz que ao olhar para o período da lei, olhava para o Sinai como raios, trovões e relâmpagos, e o povo se escondendo com medo de Deus. Porém, ao olhar para a graça, era possível ver o menino Jesus mamando no seio de Maria, numa manjedoura. O Filho de Deus está numa manjedoura, mamando no seio de Maria. E Martinho Lutero vai dizer: isso é perceber a graça. No Velho Testamento era Deus em cima deles. Jesus veio para a terra, era Deus no meio deles. E agora na graça, é Deus dentro de nós. Repita comigo: na lei, era Deus em cima deles. Com Jesus Cristo na terra, diga: era Jesus e a graça no meio deles. Mas agora, nesse período que estamos vivendo, é Ele dentro de nós, onde abundou o pecado. Superabundou a graça de Deus. Diga assim, bata assim no seu peito e diga assim: onde abundou o pecado, superabundou. Diga bem alto: superabundou a graça de Deus. Quando Paulo fala da lei, quer dizer que há em nós, após a queda, uma inclinação natural ao pecado, ou seja, para a desobediência. Mas esse mesmo qual se orgulha da lei começa a se denunciar, dizendo em Romanos 7,19: o bem que eu desejo fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo.
Eu desejava intensamente entender a carta de Paulo aos Romanos, e o único obstáculo era a expressão a justiça de Deus, pois eu considerava que ela se referia à justiça por meio da qual Deus é justo e age com justiça ao castigar os iníquos. Irmão, deixa eu falar uma coisa, e dia e noite eu ponderei isso até que compreendi essa verdade, que a justiça de Deus é a justiça mediante a qual, por meio da graça, nós recebemos isso. A justiça de Deus é pura de misericórdia. Amém, irmão? Lamentações vai dizer 3, eu não me lembro o texto. Se eu não me engano é Lamentações 3:11. Talvez vocês podem achar aí. Diz assim, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. O texto termina aí? Vamos ler? 1, 2, 3. A misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E eu preciso dizer para você, elas são infinitas. Aleluia. Eu quero concluir dizendo que paradoxo, irmãos. Adão, atraído pelo pecado, quis ser igual a Deus e com isso rompeu a comunhão e trouxe morte à raça humana. Mas Jesus, sendo Deus, se fez homem, obediente até a morte de cruz, e com isso nos reconciliou com o Pai, e nos deu direito à vida eterna, e nos deu de volta ao paraíso. Eu quero que você fique de pé. Eu quero citar aqui uma frase de Lutero que diz que as coisas que o diabo mais gosta de fazer é se transformar em Jesus para o homem no seu momento de maior agonia, imputando-lhe todos os seus pecados. Mas como eu sei que não é Jesus? Porque o Jesus da Bíblia jamais falaria tão duro com um coração tão quebrantado. Você está aqui? Lutero diz que a coisa que o diabo mais gosta de fazer é se transformar em Jesus para o homem no seu momento de maior agonia, imputando-lhe todos os pecados. Aí ele faz uma pergunta para ele mesmo: mas como eu sei que não é Jesus? Porque o Jesus da Bíblia jamais falaria tão duro com um coração tão quebrantado. Eu preciso dizer que a lei escraviza, mas a graça liberta. A lei muda sua roupa e sua linguagem, mas a graça muda a sua essência. A lei te cega, mas a graça amplia a sua visão. A lei te proíbe, mas a graça propõe livre arbítrio. A lei te leva para a morte, mas a graça te dá o diagnóstico daquilo que você precisa viver. A lei é o diagnóstico, mas a graça é o remédio. Jesus é o médico dos médicos. Jesus é aquele que tem o controle de todas as coisas. Eu quero terminar orando com você e dizendo que por mais que você tenha hoje, nessa noite, o livre acesso de vir aqui na frente e de se tornar um novo homem, uma nova mulher em Cristo Jesus, e eu quero que você faça isso. A minha oração, sabe qual é, irmão? Que viesse todo mundo, que todo mundo saísse daqui como um novo homem e uma nova mulher. Que a gente pudesse mudar de verdade, não para os pastores, não para o meu líder, mas porque Jesus entrou na minha vida. E eu queria fazer essa oração com você, sem ressentimento algum, de que você precisa sair do seu lugar e entregar a sua vida a Jesus de verdade.
Para que quando você disser, entregou a sua vida para Jesus, sim, porque tem a ver com os seus atos, tem a ver com a sua fala, tem a ver como você representa Jesus. Se ainda no teu coração você carrega mágoas, rancor, não libera perdão, você não encontrou Jesus. Você teve um vislumbre de quem é Jesus. Você teve uma experiência apenas. Se no teu coração você ainda carrega raiva, se no teu coração você não consegue liberar perdão, se no teu coração você ainda não consegue viver em unidade, se no teu coração eu não consigo voltar, reconciliar, eu não consigo acertar a minha vida, você ainda não conheceu Jesus. Porque é impossível quem conheceu a Jesus e viver do mesmo jeito. É impossível quem teve uma experiência com Jesus e viver da mesma forma. É impossível quem teve uma experiência com Jesus dizer que ama Jesus e não conseguir perdoar. É impossível você dizer que teve uma experiência e um encontro real com Jesus e não manifestar amor. É impossível você dizer que conheceu Jesus e não pregar o amor de Jesus e não pregar o Evangelho. É impossível. Então é melhor que você diga: eu não conhecia Jesus, eu só tive uma experiência. Essa experiência não mudou a minha vida. Porque aqueles que entregaram a sua vida para Jesus vivem como discípulos de Jesus. E aonde quer que eles vão, eles serão reconhecidos pela sua postura, pela sua fala, pelo jeito que se comportam, pelo jeito que vivem, porque representam Jesus a todo momento. Pode cantar. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Que tal você mudar? Vamos. E não interessa o tempo que você tem de igreja. Precisa uma postura. Talvez você vai dizer: eu sou líder, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se ainda você não liberou perdão, você não encontrou Jesus.
Você pode dizer isso? Escute, escute. Eu sei que nós estamos chegando ao final do ano. Eu olho para alguns aqui hoje e vejo cansaço. Eu olho para alguns aqui hoje e vejo nitidamente escrito assim na sua testa: eu vou desistir. Eu olho daqui e vejo nitidamente escrito, escancarado em alguns, dizendo: parece que eu estou nadando, nadando e vou morrer na praia de novo. Eu estou daqui de cima e o Espírito Santo ministrando no meu coração. É nítido ver alguns que parece que trabalharam, mas estão cansados. E no seu coração está nítido você dizendo: é o meu último ano, eu paro por aqui. E alguns no seu coração até disseram, até sobre esse local, sobre esta igreja: eu vou sair. Escute. E tudo bem se você disser para mim: pastor, eu estou indo para outro lugar. Eu jamais vou dizer para você: fique, porque esse não é o meu coração. Porque eu tenho uma igreja de pessoas livres, não presa a mim. Mas se você estiver saindo, ou se você estiver chegando ao final do ano, pronto para entregar tudo, porque parece que você fez para homens, e que você esperou reconhecimento, aplausos, e você não recebeu nada disso, saiba que é bem assim mesmo. Deus está tratando você. Porque vai chegar um tempo em que a igreja vai ser perseguida. E você não fará pelos aplausos. Você não fará pelos beijos. E Malaquias vai dizer que outra vez vereis a diferença dos que servem e dos que não servem. E se você está aqui hoje cansado, eu tenho uma palavra para você. É Jesus dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas entende? É uma postura, é sobre você vir. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Eu já te vi. Ele já te viu. Só falta você. Vamos. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
Escute. Olha o que essa canção está dizendo. Eu vou construir minha vida em ti, pois tu és o meu fundamento. Quem construiu a sua vida em Cristo entendeu em quem Ele se fundamentou. Se você construiu a sua vida em expectativas humanas, você está chegando nesse final de ano frustrado. Se você construiu a sua vida em expectativas de homens, você está chegando frustrado. Mas quem construiu a sua vida no fundamento que é Jesus, pode até estar cansado, mas nunca desanimado, porque ele entendeu que a sua vida está pautada em Cristo. Eu quero orar com você, para nós terminarmos. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado, por favor. Sim, Deus. Escute. Tem alguém aqui que passou o ano inteiro orando por alguém, e você está chegando no final do ano e está dizendo dentro de você, parece que piorou. Tem alguém aqui assim? Saia do seu banco. Tem alguém que passou o ano inteiro orando pelos seus negócios, e você está chegando no final do ano e dizendo, meu Deus, piorou tudo. Saia do seu lugar. Alguém que passou a vida inteira orando pelo seu casamento, e você parece que as coisas não voltam ao lugar nunca mais. Saia do seu lugar. Alguém que está chegando ao final do ano e está dizendo, eu queria liberar tanto perdão, mas eu não consigo. Saia do seu lugar. Pessoas que estão aqui dentro e que ainda guardam amarguras, sentimentos, saia do seu lugar. Você que está orando por alguém da sua família e tem se desgastado a sua vida em oração, e você não está vendo nada acontecer, eu quero que você saia do seu lugar agora. Vamos, irmãos, nós estamos num ambiente profético aqui nessa noite. E a vontade que você tenha de largar a espada, de parar de guerrear. Você que está orando por uma tomada de decisão muito séria, saia do seu lugar. Eu tenho uma palavra para esse casal aí. Vocês dois, levante as mãos. Isso, levante suas mãos. Isso. Eu nem conheço vocês, mas enquanto eu ministrava aqui, o Senhor, e vê se faz sentido para vocês. Se não fizerem, não tem problema. Mas eu vejo vocês cansados. Vejo uma espada que Deus colocou na mão de vocês, colocaram de lado. Eu vejo em vocês um desânimo. E muitas vezes vocês estão dizendo dentro de vocês, Senhor, nos dá uma resposta. E sabe o que Deus está mandando dizer a vocês dois? Que aquilo que Ele falou ao respeito de vocês ainda não parou. E Ele quer que vocês dois tomem uma postura. Ele está falando com vocês. Chega de olhar para vocês e não verem capacidades. Deus escolheu vocês dois para algo poderoso. Amém? Faz sentido? Que o Senhor continue trabalhando em vocês para algo sobrenatural. E pastor Adão, escute. Sua esposa, vem aqui, os dois. Júnior, chama os pastores aí.
Irmãos, eu preciso dizer algo para vocês. Antes de eu assumir a igreja do Jardim Monte Santo, e que foi resposta para mim estar aqui hoje. Antes de eu assumir aquela igreja, existia um casal que já havia passado lá. Esse casal começou aquele trabalho. E eu cheguei naquele lugar para dar continuidade em tudo aquilo que eles viveram. E eles são desbravadores. Deus usa eles assim de uma forma tão poderosa. A pastora também viveu um câncer, assim como a Letícia, no mesmo tempo da Letícia. Ela sabe a minha dor. E agora o pastor está passando por um processo assim também. Como um casal que se desgasta pelo reino de Deus, estão vivendo essas lutas. E eles estão aqui congregando. Passaram por tantos lugares, abriram tantos lugares, ganharam tantas almas para Jesus. E hoje estão sentados aqui no banco ouvindo a palavra do Senhor. E o nosso trabalho como igreja é ajudá-los. E ser uma resposta para a vida deles em oração. E que, se for possível nesta casa, aqui nós temos um casal de pastores que sabem o que carregam. E nós vamos ser resposta com eles nesta igreja. Agora outra coisa. O pastor Diogo está aí? Vem aqui, pastor Diogo. Sobe aqui, pastor. Pode subir por aí, você é magrinho, joga bola. Ó. Facilidade. Quantos conhecem a pastora Dirce? Quantos conhecem a esposa do pastor Diogo? Quantos conhecem? Levante suas mãos. Não, levante a mão bem alto. Quem não conhece, levanta a mão. Levanta bem alto. Ela é uma pastora desta casa. Começaram comigo essa igreja, esse casal. Com 6 meses da abertura da igreja, esse casal chegou a nós. Olha aí e procura a pastora Dirce. Ela está aí, Diogo? Não. Por quê? Ela está doente. Quantos meses ela está assim? Ela está há 3 meses com uma hemorragia que não para. Gravíssima. E nós não podemos dizer que somos igreja se não estendermos a mão e ver alguém do nosso lado morrer. E para domingo que vem, ele precisa. Ele não pediu para mim. Ele não pediu. Mas eu quero ser uma resposta com essa igreja. Ela precisa retirar o útero, urgente. Mas ela não pode fazer uma cirurgia daquela aberta, porque senão ela vai perder a sua vida. A única cirurgia que está disponível a ela é uma cirurgia por vídeo. Somente. Qualquer outra cirurgia, ela corre risco de vida. Eu quero chamar você aqui para domingo que vem. A cirurgia dela custa R$10.000. E eles não têm esse recurso. Mas eles sozinhos não têm mesmo. Mas eles não estão sozinhos, eles têm uma família. Eu vou dizer de novo. Eles não estão sozinhos, eles têm uma família. Então eu quero que nessa semana você ore a Deus por uma oferta que Deus vai colocar no seu coração. E nós não estamos pedindo oferta para construir prédio, para colocar forro. Nós estamos pedindo uma oferta para curar a vida de alguém e sermos resposta para essa pessoa. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? Se em outro tempo os R$100 que você bebia, você gastava na cachaça, nas drogas, em tudo que você vivia, agora o seu dinheiro vai ser resposta para salvar alguém. E eu tenho certeza que no domingo que vem nós vamos ver os R$10.000 em cima desse púlpito.
E eles vão ir fazer a cirurgia. E antes que acabe esse ano, nós vamos ver a pastora Dirce sentada aqui de novo, cultuando a Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então vai para casa. E não interessa o quanto Deus vai colocar no seu coração. Pode ser 10, 5, 20, o que Deus colocar no seu coração. Mas se você quiser ir um nível acima, pastor, eu tenho um cartão. Eu vou passar na maquininha da igreja. Você vai passar na maquininha da igreja. Você vai parcelar a tua oferta, irmão. Para a gente ser uma resposta para a pastora Dirce. Ele não me pediu isso. Mas eu não posso ser igreja vendo uma irmã da nossa igreja morrendo em casa. Porque a gente fala do amor de Jesus e não manifesta o amor de Jesus. E eu sei que nós vamos ser essa resposta. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Ela não vai precisar ficar correndo atrás de político. Precisa correndo bater atrás de lugares esperando vaga. Porque quanto mais demora, mais dificultoso fica. Ela tem uma igreja aqui. Irmão, como eu queria ouvir um amém. Ela tem uma igreja aqui. Ela tem uma igreja. Ela tem uma família. E isso é ser igreja. Então eu quero orar com você. Levante as suas mãos. Levante suas mãos. Espírito Santo, nós oramos por cada vida aqui nessa noite. Nós oramos por cada irmão, por cada irmã, Senhor. E sobre esta semente que vamos lançar, eu creio, Senhor, que o Senhor vai superabundar aqui nessa igreja uma palavra, algo poderoso, Senhor, que vamos fazer aqui. E eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém.